Vamos tratar hoje a respeito da disciplina Biblioteca Escolar. Inicialmente, eu vou fazer a abertura da disciplina, falando a respeito de biblioteca, seus tipos, o que significa biblioteca, quais são as diferenças existentes nos vários tipos, para que vocês possam entender melhor o significado e a estrutura, o porquê de ter uma biblioteca em cada escola, em cada instituição de ensino, qual é essa real necessidade e importância para a comunidade escolar. Eu me chamo Érica Mendonça Nunes, vamos dar início à aula de abertura da disciplina Biblioteca Escolar. Biblioteca Escolar. A ementa diz respeito à biblioteca escolar, organização de acervo bibliográfico, dinamização da biblioteca, mediação da leitura. O objetivo da disciplina é proporcionar aos funcionários da educação noções elementares sobre a organização e dinamização da biblioteca escolar, de forma a melhorar a sua atuação no processo de promoção e democratização do livro e da leitura a partir de atividades educativas na escola. E qual é a metodologia a ser utilizada na disciplina Biblioteca Escolar? Apresentação dos slides estáticos, exibição de vídeos, fóruns de discussão e avaliativos, bem como a aplicação de questionários e provas, para medir a capacidade e o desenvolvimento de cada um de vocês na disciplina. Biblioteca Escolar. Como se delimitam as unidades que serão trabalhadas nessa apresentação e durante todas as unidades da disciplina? A unidade 1 consiste em conhecendo melhor o livro e a biblioteca. Já na unidade 2, trataremos do por dentro da biblioteca. E na 3, dinamizando e mediando a leitura da biblioteca escolar. Os conteúdos. A unidade 1 diz respeito a conhecendo melhor o livro e a biblioteca. Por isso, faz-se necessário que possamos expor o breve histórico da escrita, da leitura e do livro, a história da linguagem escrita e a importância da leitura. Já na unidade 2, trataremos do por dentro da biblioteca e podemos seguir o seguinte roteiro. Inicialmente, definições sobre a biblioteca. O segundo ponto, diferenciações sobre os tipos de bibliotecas e seus conceitos. Item 3, ou letra C, a importância da biblioteca escolar como espaço lúdico e do saber. D, organização da biblioteca escolar. E, formação e desenvolvimento do acervo. A unidade 3, o por dentro da biblioteca, nós vamos massificar o entendimento da dinamização da biblioteca escolar, B, mediação da leitura, e C, planejamento e sugestões de atividades de leitura. Os objetivos específicos. Demonstrar, através de diversas linguagens verbais e não verbais, textos, imagens, exposição oral, o domínio dos conhecimentos ligados à evolução da escrita e de outros suportes informacionais, o registro da memória e os domínios do saber que nos remetem aos livros e às bibliotecas atuais. Então, esses objetivos específicos, eles são muito relevantes a partir do momento que vamos adentrar na biblioteca escolar para que tenhamos o conhecimento e o domínio de tudo aquilo que está ligado à escrita, à sua evolução, aos suportes informacionais, o livro, atualmente os recursos informacionais que dizem respeito a tablets, smartphones, livros que podem ser baixados pela internet, e-books, e que são importantes para a construção do conhecimento, assim como o registro da memória e aos domínios do saber que nos remetem aos livros e às bibliotecas. Mais objetivos específicos: compreender os conceitos sobre a biblioteca e seus tipos. Quais são os tipos de biblioteca?
Biblioteca escolar é o título da disciplina, biblioteca universitária, biblioteca pública, biblioteca especializada. Existem vários tipos de biblioteca e cada uma delas vão contribuir para a memória, a história e a construção do saber. Demonstrar com consciência a importância da biblioteca escolar para a sua atuação como funcionário da escola. D. Instigar a reflexão sobre a importância da sua participação como técnico em educação e educador, para que a biblioteca seja mais dinâmica e possa contribuir também para o desenvolvimento do aluno, do indivíduo, do cidadão e do funcionário, para que o saber possa ser cada vez mais socializado no ambiente da biblioteca. Objetivos específicos. Compreender a importância da biblioteca escolar como espaço dinâmico e indispensável à formação do aluno. F. Esclarecer sobre os itens, armazenamento, seleção, aquisição, descarte e desbaste que podem fazer parte do acervo da biblioteca e orientá-los sobre como fazer para bem organizá-lo. Então é importante que no ambiente da biblioteca os usuários eles sejam autônomos com a orientação do profissional bibliotecário, para que eles saibam chegar à biblioteca e localizar o que eles necessitam para o seu estudo, pesquisa, a construção de um artigo e demais informações que vão ser úteis para a sua formação profissional. Então, o acervo da biblioteca ele está a serviço do usuário para a melhor construção de tudo aquilo que vai ser útil para a sua formação. As avaliações e suas subdivisões. A unidade 1, conhecendo melhor o livro e a biblioteca, ela está compreendida pelo fórum de discussão sobre o livro e a leitura, a atividade avaliativa à distância 1 e a atividade presencial. A unidade 2, por dentro da biblioteca, compõe-se de um fórum de discussão com a seguinte pergunta: qual a importância da biblioteca escolar como espaço lúdico e do saber? Então, é importante que possamos refletir a respeito dessa pergunta e procurar as respostas que sejam úteis na construção da importância da biblioteca escolar como espaço lúdico e do saber. B. Atividade avaliativa à distância 2 e ou 3. E o questionário de 5 até 10 questões. E, por fim, a atividade presencial. A unidade 3, dinamizando e mediando a leitura da biblioteca escolar, ela está formada no seguinte padrão. Primeiramente, o fórum de discussão, que vai ser útil com o objetivo de analisar a sua participação como funcionário da escola, envolvido na mediação do processo do conhecimento. Você a considera como estática, ativa ou transformadora? Justifique a sua resposta. Por meio de uma discussão, conseguimos extrair várias respostas, e essas respostas elas vão formar um todo, e esse todo vai ser importante para uma melhor definição da mediação do processo do conhecimento no ambiente da escola, através do envolvimento de todos, funcionário, direção, alunos, todos têm que estar envolvidos para tornar esse ambiente ativo ou transformar uma realidade. Atividade avaliativa à distância 3 e ou 4. E o questionário de 5 até 10 questões. E, por fim, a atividade presencial. Biblioteca escolar. As categorias da biblioteca escolar. Então, bastante atenção. A biblioteca escolar ela tem duas faces, que é a educativa e a cultural. A educativa diz respeito a quanto ao aluno. E o aluno,
Por que é útil nesse ambiente educacional? Porque a biblioteca escolar, na sua função educativa, ela vai incrementar o gosto pela leitura, assim como auxiliar na formação de hábitos e atitudes de manuseio, consulta e utilização do livro, biblioteca e da informação. Então, essa categoria educativa ela é importante no que diz respeito ao aluno, no que isso vai influir no seu desenvolvimento. Também a categoria educativa ela envolve o professor. E, por meio do professor, deve o quê? Deve oferecer recursos e serviços à comunidade escolar de maneira a atender às necessidades do planejamento curricular. Então, a parcela de contribuição do professor diz respeito ao currículo, e esse currículo vai ser desenvolvido, vai ser melhorado no decorrer das atividades trabalhadas em sala de aula com a participação do bibliotecário, do aluno e do professor. A cultural. A categoria cultural, ela envolve, de certa forma, várias situações. E quais são elas? Oferecer múltipla possibilidade de leitura. Atitude positiva, prazerosa frente à leitura. E C, participar das ações da comunidade escolar. E quais são os objetivos da biblioteca escolar? É importante que tenhamos em mente para que cheguemos a esses objetivos na conclusão da disciplina, que tenhamos esses objetivos como sendo importantes na nossa função dentro das instituições. Então, cooperar com o currículo da escola. Também estimular e orientar a comunidade escolar em suas consultas e leituras. Letra C. Incentivar os educandos a pensar de forma crítica, reflexiva, analítica e criadora. D. Proporcionar aos leitores materiais diversos e serviços. E E. Promover a interação professor, bibliotecário-aluno, facilitando o processo ensino-aprendizagem. Temos também como outros objetivos da biblioteca escolar o acesso aos materiais educativos e contribuir para que o educador amplie sua percepção dos problemas educacionais. O acervo da biblioteca escolar. Como deve ser composto esse acervo? De livros de contos, romances, poesia. B. Enciclopédias, dicionários, jornais, revistas, infantis, em quadrinhos, palavras cruzadas. C. Livros de consulta das diversas áreas do conhecimento. Letra D. Almanacs, revistas de literatura de cordel. O acervo tem que ser diversificado para que as atividades sejam bem dinâmicas e todos esses livros, enciclopédias, almanacs estejam a serviço do desenvolvimento dos escolares. Textos gravados em áudio e vídeo, coletâneas de contos, trava-línguas, piadas, brincadeiras e demais jogos infantis. Livros didáticos e paradidáticos. Tudo isto está a serviço do desenvolvimento do aluno e cada um tem sua função no processo do desenvolvimento educacional de cada um deles. Algumas atividades que dinamizam a biblioteca. Letra A. Narrar histórias para crianças. Significa o quê? Abrir caminho para a aquisição do fomento à leitura, ou seja, desmistificar a ideia que leitura não tem o caráter de obrigatoriedade, e sim o caráter do prazer. Lê porque gosta, lê porque faz bem para o desenvolvimento de cada um. B. Lê poemas para despertar emoções e sentidos. C. Realizar exposições. D. Promover leituras de textos teatrais. Todas essas atividades utilizadas na biblioteca
vão ser úteis para o desenvolvimento das crianças, do aluno, do funcionário, de todos os envolvidos na instituição. Informações importantes para o público-alvo. Letra A. Horário adequado e flexível aos usuários. Letra B. Seleção adequada do acervo ao seu usuário. Letra C. Organização e estrutura definidas. Letra D. Acesso livre com empréstimo domiciliar. Letra E. Políticas desenvolvidas entre o bibliotecário e os profissionais da escola. Então, todas essas informações importantes, elas vão auxiliar o usuário na biblioteca a saber a quem procurar, como se direcionar e onde achar. Então, vai ser um roteiro que vai nortear todo o aprendizado desse indivíduo no ambiente da biblioteca. Assim como investimento e atualização do acervo. G. Investimento na constante atualização do habilitado, do profissional que está lá no dia a dia da biblioteca, que é o bibliotecário. Atividades de integração entre professores, bibliotecários e alunos. Funções do bibliotecário escolar. Letra A. Participar ativamente do processo educacional, planejando junto ao quadro pedagógico as atividades curriculares. Então, é muito importante que o bibliotecário seja parceiro e elo no processo ensino-aprendizagem. E, por isso, a função do bibliotecário escolar é importante no que diz respeito à educação. É o bibliotecário, com parceria com o professor, com todos os agentes de desenvolvimento desse indivíduo, da criança, do usuário na biblioteca. B. Colocar à disposição da comunidade escolar materiais que complementem a informação transmitida em sala de aula. Então, a biblioteca é o espaço onde tudo que for transmitido em sala de aula pode ser melhor fundamentado, mais enriquecido, bem dinamizado na biblioteca. Então, por isso que a biblioteca é sempre o elo entre a sala de aula, o professor e o usuário. Fazer da biblioteca um local prazeroso, descontraído, de modo que os alunos se sintam atraídos por ela. Então, a biblioteca tem que ser um espaço de saber, de conhecimento, um local agradável, que traga e que desperte na criança, no aluno, no usuário, um sentimento prazeroso, que ele está em um espaço onde ele pode se desenvolver, pode descontrair, mas sem perder o senso de que ele não pode fazer tudo. A biblioteca tem normas, tem regras e o silêncio é imprescindível para que todas essas atividades desenvolvidas na biblioteca sejam bem conduzidas. Estimular os alunos a desenvolverem o gosto pela leitura. Então, o gosto pela leitura ele é construído a partir do momento que a criança, o aluno, o indivíduo, o funcionário, ele começa a ser estimulado no ambiente da biblioteca. E esse gosto só vem cada vez mais a ser enriquecido, a ser melhor trabalhado nesse espaço. Proporcionar informações básicas que permitam ao aluno formular juízos inteligentes na vida cotidiana. Então, essas informações extraídas na biblioteca, elas vão ser úteis no dia a dia para que essas pessoas que estão no ambiente, alunos, funcionários, diretores, professores, também com essas literaturas que são apresentadas na biblioteca sejam úteis na formulação de juízos de valor, que sejam juízos de valor mais coerentes, menos preconceituosos e que tenham essa valia na construção da consciência na sociedade. E F. Oferecer elementos que promovam a apreciação literária. Ir à biblioteca e também poder descobrir
Quem são os autores maranhenses? Quais são os principais autores maranhenses? E quais são as obras? E o porquê de ler cada obra dessa? Os autores brasileiros. Quais são os autores clássicos? Os autores contemporâneos? Os mais atuais? Então, toda essa curiosidade intelectual pode ser bem desenvolvida na biblioteca. G. Favorecer o contato entre alunos de diversas idades. É importante esse encontro de gerações, esse entrosamento dos pequenos, dos maiores, para que a conversa gire em torno de diversas ideias por si só, inicialmente possam soar como diferentes, mas com o melhor entendimento e a junção dessas ideias possam se tornar ideias unificadas, de descobertas de novas literaturas, de gostos diferentes e podem ser apreciados com esse contato com crianças de idades diferentes. E o perfil do bibliotecário escolar? O bibliotecário escolar primordialmente tem que ser um educador, também um incentivador da leitura. Ele tem que ler e tem que dar exemplo que realmente ele lê e conhece a fundo a literatura, quem são os escritores, os autores. Ter um senso de organização também é imprescindível. Ser político, ser diplomático, conseguir tratar a todos de uma maneira ética, justa, honesta. Extrovertido. A extroversão não deve tender ou pender para estar toda hora rindo. A extroversão diz respeito a saber atender a todos de uma maneira simpática. Criativo. Utilizar o ambiente da biblioteca como um cenário de construção de saber, conhecimento e um espaço agradável para o desenvolvimento de uma boa leitura. Conhecedor do plano pedagógico é fundamental, porque o bibliotecário escolar é um elo entre a sala de aula, os conhecimentos adquiridos com o professor e que na biblioteca se consolida, é melhorado, é enriquecido e atualizado. Deve saber de tudo aquilo que diz respeito à literatura mais atual, aos recursos informacionais também mais atuais que estão à disposição do usuário. A memória visual, até porque o bibliotecário ele tem que ser conhecedor do seu acervo, para melhor direcionar cada um dos usuários que estão na biblioteca. E também a cultura geral, tem que ter uma cultura geral vasta, sólida, para que possa também construir mais conhecimentos com várias pessoas, com os usuários, com os professores, com todos os agentes que estão nas instituições escolares. Esta figura ela demonstra muito bem o que a biblioteca escolar é, né, nas instituições. Ela tem que ser o quê? Um elo entre a família, a escola e o aluno. A biblioteca ela tem que ser um espaço de saber e de conhecimento na construção do processo do indivíduo. A conclusão. O ato da leitura é muito bom, expande os horizontes, aumenta o vocabulário e nos torna mais flexíveis para argumentar. É uma citação de Nina Alves. E por fim, as referências. Todas as referências elas vão contribuir para a posterior pesquisa, leitura e fundamentação da disciplina Biblioteca Escolar. Então, estão à disposição de vocês para pesquisas mais aprofundadas. Obrigada.